Olá, que Deus abençoe e graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que se você sintonizou nesse programa, independente de como você esteja se sentindo, nós estamos aqui para dizer para você que você não precisa enfrentar isso sozinho, guardar isso dentro de você. E hoje é um dia especial porque nesta quarta-feira nós estaremos levando todos aqueles que querem e creem a uma mudança interior. Isso mesmo. Essa mudança interior é a razão pela qual você, meu amigo, que nos assiste agora, vai encontrar forças para mudar. Eu tenho essa prova viva, porque contra fatos não existe argumento. Não é sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto. Esse testemunho de vida prova que quando o que acontece dentro de você, você não resolve, aquilo muda a tua perspectiva de vida. A maneira que você olha a sua vida. Aquilo muda as suas reações e talvez essa é a razão pela qual você não dormiu. Essa é a razão pela qual você está aí angustiado. Você levantou para trabalhar, mas dentro de você há um peso, há um vazio, há aquela sensação de qual o sentido de continuar, qual o sentido de fazer tudo isso e ver esse resultado tão decepcionante na minha vida. Muito bem, se você quiser parar tudo agora e entrar em contato conosco, talvez você está angustiado, um momento que você não pode esperar. Nós temos alguém para conversar com você, para te ouvir, para mostrar para você uma saída. Você pode entrar em contato pela nossa linha Amigo 020 72 72 10 10 ou você pode mandar um e-mail centrodeajuda.uckg.com. Eu quero que você preste atenção nessa história de vida. E se você quiser se juntar a nós, em oração, prepare o seu copo com água, porque logo após voltaremos. Orvalho. Um fenômeno físico que cuida da natureza à noite enquanto dormimos. Ele faz uma saudável faxina nas plantas, limpando e refrescando suas delicadas folhas para um novo dia que virá pela manhã. O Espírito Santo tem um papel semelhante, mas bem mais completo e eficaz. Ele é um fenômeno espiritual que nos limpa e conduz em meio ao mundo infernal, que todos os dias implacavelmente busca contaminar a mente humana. O Espírito Santo nos limpa de todo o mal de que somos alvo e durante a noite nos renova com o frescor de um sono suave e nos prepara para um novo dia cheio de desafios. Se você quer este orvalho espiritual, participe do estudo que vai te iluminar sobre o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, na Catedral dos Milagres, 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu nome é Samara e quando eu tinha 7 anos de idade, a gente começou a frequentar a Igreja Universal. Eu, minha família, meu pai e minha mãe. E a gente começou a participar das reuniões, aí passou uns anos e o meu pai veio falecer. Nesse momento que o meu pai veio a falecer, eu deixei de acreditar em Deus. Então Deus para mim deixou de existir naquele momento. E aí eu passei até raiva de Deus, porque eu parei de orar, parei de procurar saber as coisas de Deus, não queria mais saber de ir na igreja. Para mim a culpa era dele e eu não queria mais esse Deus. Comecei a ter uma depressão e eu ficava só em casa, dentro do quarto, trancada.
Eu não comia, eu emagreci muito, pensei em acabar com a minha vida, desistir de tudo, não queria mais viver, não tinha mais sonhos, não tinha mais planos. E eu lembro que a única coisa que eu tinha do meu pai era uma Bíblia. É a única coisa que tinha sobrado dele. E aí eu comecei a ler a Bíblia e na Bíblia dele tinha uma mensagem escrita à mão na capa da Bíblia, que se a gente se entregasse para Deus, que Deus não quer deixar a gente sozinho. E aí foi quando eu fui numa reunião, eu lembro que eu sentei no fundo, na última cadeira, e a única coisa que eu lembro que o pastor falava era do Espírito Santo. No início eu não entendia muito, mas eu lembro que ele falou assim, olha, você precisa ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de você, que esse vazio que você sente, essa amargura, essa tristeza, tudo que você sente, isso vai sair de dentro de você quando você receber o Espírito de Deus. E eu pensei, como que eu vou receber o Espírito de Deus se eu não consigo fazer uma oração, porque o tempo todo eu culpava a Deus. Até quando eu levantava os olhos para o céu, eu levantava com raiva, porque eu sabia que Deus estava lá e culpava a Deus por aquela situação. Então a primeira coisa, não foi fácil, mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar essa culpa, mas eu senti um alívio. E aí eu coloquei toda a minha força para receber o Espírito Santo. E aí quando foi numa quarta-feira à noite, eu lembro até a roupa que eu tava, eu não tinha mais nada dentro de mim. Eu não tinha mais vontade própria. E eu falei assim, meu Deus, eu estou pronta para receber o teu Espírito. E eu quero o teu Espírito. Eu sei que eu não mereço. Merecer eu não mereço, mas eu quero com toda a minha alma. Tinha um altar de madeira simples e ali eu me derramei para Deus. E foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que veio em mim, que é uma coisa que eu nunca tive, foi força. Uma esperança, uma certeza muito grande que eu não estava mais sozinha. Aquela solidão que eu sentia, eu não tinha mais, né? É algo dentro da gente que muda. Eu perdi o pai físico, né? Mas eu ganhei um pai que ele é muito mais que um pai, ele é o amor da minha vida, né? Ele é o meu Senhor, ele é o meu pai, ele é o meu amigo, meu companheiro, ele é tudo para mim. Então o Espírito Santo, ele me consolou daquela dor que eu tinha, aquele pesar de ter perdido o meu pai. E só ficaram as coisas boas que ele deixou, que eu guardo até hoje, mas não é mais um peso, um pesar, sabe? Não me dói mais. Então, Deus é grandioso. A gente não tem que entender os planos de Deus. A gente tem que crer. Ele é o meu fôlego, ele é o meu vigor, ele é tudo dentro de mim, ele é a minha alegria. E essa força, isso que Deus me deu, essa certeza, essa alegria, essa paz que eu nunca tive antes, ninguém pode tirar de mim e eu nunca vou trocar ela por nada. A Igreja Universal, ela foi uma mãe, né? Porque eu encontrei ali uma família que me acolheu. Eu dou graças a Deus todos os dias, porque ela estava de portas abertas e eles nunca me julgaram, nunca me criticaram, nunca deram as costas para mim. Foi o lugar que me levou a receber o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Muito bem. Isso pode estar acontecendo com você. Uma perca irreparável, uma situação decepcionante, que você não tem como reverter. Hoje, nós estaremos levando as pessoas a se limparem. Nós estaremos ministrando, usando a nossa fé para que você seja limpo. A Bíblia usa um termo para expressar as coisas que acontecem dentro de nós, sentimentos como o dela, que após a perca do pai, tudo veio abaixo, ao ponto dela achar que Deus não existia. Mas eu quero que você saiba que quando isso acontece,
existe uma solução. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu quero que você pare e se pergunte. Talvez você tenha semeado muito para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, para o seu relacionamento. Mas se você se perguntar, o que você tem semeado para o seu espírito? Qual seria a sua resposta? É isso que eu quero que você entenda. E aproveitando a oportunidade, essa oração pode ser a primeira semente que você vai fazer para curar o seu espírito. E a segunda coisa será juntar-se a nós. Mas antes, vamos provar para você do que Deus é capaz quando você assim acredita. Vamos orar. Prepare o seu copo com água. É o momento da fé, da oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa tem semeado para o espírito dela. Talvez, meu Pai, o espírito dela tenha apenas absorvido tudo o que acontece com ela. Traição, decepção. Meu Pai, frustração é o que diz a Tua palavra. Só corrupção, meu Pai. Ela faz esperando o melhor e recebe o pior. Ela dá amor, atenção, se dedica e às vezes, meu Deus, o que ela tem, o que ele tem em retorno é falta de consideração, desrespeito, desprezo. Hoje, meu Deus, nós estaremos unindo a nossa fé de acordo com a Tua palavra, para que o espírito dessa pessoa seja limpo, meu Pai. Essa limpeza da carne, para que essa pessoa tenha vida, tenha força, meu Pai. Como a senhora do testemunho mesmo disse, na cabeça dela, até Deus rejeitava ela pela maneira como ela decidiu olhar a Deus. Mas quando ela chegou lá, meu Pai, a alma dela foi limpa, foi lavada, meu Deus. E é isso que eu quero que aconteça, não apenas quando essa pessoa for hoje até um centro de ajuda, mas quando ela tomar agora desse copo com água. Agora, meu Deus. Isso tem que acontecer agora, porque o Senhor é um Deus vivo. E aonde ela estiver, a alma dela é tocada pelo Senhor. Em o nome de Jesus, e todo esse mal saia, meu Pai. E que ela receba, que o milagre comece a acontecer dentro dela. Beba desse copo com água. E receba a vida. E se você crê, meu amigo, diga graças a Deus. Amém. Olha, esteja conosco. Eu tenho certeza que a partir dessa oração, seus olhos se abrem, sua mente se abre, o seu espírito se levanta para que você esteja em um centro de ajuda mais próximo da sua casa. Você querendo estar conosco aqui em Londres, o nosso endereço, ele é o 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, N4 3NX. Ou você pode entrar agora no site centrodeajuda.com e você vai encontrar o endereço mais próximo em qualquer parte do mundo. Preste bem atenção. Em qualquer parte do mundo, você tem como entrar em contato conosco. Tá ok? Fique com esse relato e eu tenho certeza que você pode se tornar a nossa próxima história de transformação de vida. Até lá.
Um reino que não é físico, que não podemos ver, que não é visível, mas que devemos buscar acima de tudo. O reino de Deus e a sua justiça. E ele está mais próximo do que você imagina. Em junho, o mês do reino de Deus. Uma jornada pela busca do que mais importa. Participe na Catedral dos Milagres. 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu nome é Vanessa Oliveira, sou nutricionista e, na verdade, a minha história já começou com sofrimento. A gestação da minha mãe foi uma gestação marcada por muita dificuldade financeira, porque meus pais, eles tinham acabado de chegar do Nordeste aqui em São Paulo. Após o parto, e meus pais começaram a trabalhar mais, se dedicar, e até um ponto que a gente conseguiu chegar a uma situação financeira em que nós tínhamos uma boa casa, eu estudava num bom colégio, nós tínhamos as melhores roupas, comíamos o que queríamos. E com essa situação financeira, meu pai ele começou a se envolver com algumas amizades que levaram ele a ter um comportamento que abalasse a nossa família. Então ele começou a sair para as baladas, ele deixava a gente sozinha em casa nos finais de semana. E meu pai ele começou a ser muito agressivo, não tinha agressões físicas dentro de casa, mas as palavras que ele falava no momento da briga com a minha mãe, comigo, eram muito duras, e isso fazia com que eu me sentisse a causa daqueles problemas. Então eu internalizei essa ideia de que tudo que acontecia na minha casa era culpa minha. E por isso eu comecei a ter perturbações, eu não dormia à noite, eu comecei a ver vultos, ouvir vozes. Eu comecei a ser uma criança muito fechada, tímida, mas na verdade as pessoas achavam que era o meu jeito, mas era o resultado de tudo que eu estava pensando e sentindo dentro da minha casa. Então eu tinha sim muita mágoa do meu pai. Todas as vezes que chegava o final de semana, que eles começavam a brigar, aquilo me trazia muita tristeza, muita raiva. Eu tinha muita consciência do que estava acontecendo dentro da minha casa. E essa ideia de me matar veio como uma forma de tentar resolver aquela situação, porque eu não gostava de ver os meus pais sofrendo. Então, na minha cabeça, se eu me matasse, já que eles não me davam atenção e já que eles não tinham tempo para mim, então eu me matando, eu resolveria os problemas deles e o meu também. Teve um determinado momento que a minha mãe ouviu falar do trabalho da Igreja Universal e eu comecei a frequentar junto com ela. E eu comecei a ver um resultado, eu já não tinha mais perturbação, já não tinha mais desejo de suicídio, eu já conseguia dormir à noite. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ver o meu comportamento mudou, eu já não era mais nervosa, já não falava mais palavrão, já não tinha mais mágoa, eu tinha compaixão das pessoas, o meu desejo era colocar a mão na cabeça das pessoas e abençoar, dar para elas tudo que eu tinha. É muito legal, a minha família, eles percebem que eu sou diferente, que eu sempre tenho algo a acrescentar, falam que têm orgulho de mim, que me amam. Hoje eles têm prazer de ficar comigo. Tudo isso, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei foi através dos ensinamentos da Igreja Universal. A gente aprende na área da ciência que a gente tem que ser crítico, a gente tem que avaliar os fatos. E quando a gente vem aqui, a gente começa a entender e aplicar, principalmente aplicar, porque a Igreja Universal é muito prática. Eles dão a dica, eles dão o segredo, o ensinamento, e quando a gente aplica, a gente vê o resultado. Mas Ele me dá esse presente que é a vida, e eu quero viver todos os dias para Ele.